a psicologia. Outro dia teve aqui até o professor Jorge Trindade falando de psicologia jurídica. Aliás, curso esse que hoje, talvez muitos não saibam, é até obrigatório para a carreira de magistrado, a cadeira de psicologia jurídica. Uma lei de 2007 é obrigatório a todo magistrado ingressar na carreira fazer esse curso de psicologia jurídica. Então, portanto, vocês veem como interage outras ciências, né? Podíamos falar de sociologia, enfim. Mas, particularmente da psicologia jurídica, nesse pensamento pós-moderno, influenciou demais no nosso direito, principalmente no direito de família. Então, essas interfaces mutualistas entre os diversos ramos do direito civil se deu nesse período que então se denomina de pós-modernidade. Mas por que houve essa mudança e o direito então interagiu com outras ciências? Só para termos a causa desse movimento. Principalmente, a meu ver, pela questão da mulher. Desde que a mulher saiu de casa e se tornou, há pouco o professor falava da dependência ou da independência da mulher, mas desde que ela saiu de casa e foi ao mercado de trabalho, num primeiro momento, numa situação assim empregos mais simples, talvez, sem desmerecimento, mas talvez empregos assim, mais fáceis, mais de segunda linha, assim falando. Mas depois que ela passou a sair de casa e ocupar hoje cargos de diretiva, tem candidato até a presidente, mulher, né, doutora? Quem sabe até vença, não sei. Tem alguns gestos aqui na plateia, acho que não simpatizando muito, mas... então, a mulher galgando essas posições acabou alterando totalmente a estrutura da nossa sociedade. As famílias se viram com pai e mãe na rua trabalhando. Filhos em casa, ou em creche, ou em escolinhas, enfim. Mas mudou essa estrutura toda. Agregado a essa modificação da mulher e a sua independência, não só profissional, ela também entendeu, muitas vezes, de se libertar, de se independizar até das relações, né? Aliás, diga-se, né, professor Rolf, o senhor que faz tanto mais divórcio, há um ditado que quem pede o divórcio, em 80% dos casos, é a mulher, né? Até mais. Talvez até mais, né? Principalmente, eu acho que no último período, né, professor? Os homens só dão um motivo, como diz a doutora Dina. Ah, viu? O homem só dá um motivo, então... Cada vez mais nós estamos ficando inferiores. Aqui na plateia, por exemplo, 80% são mulheres aqui, né? Então vocês veem que a mulher está ocupando espaço. E vejam mais, eu até como ocupo um cargo na OAB, lá a gente consegue alguns acessos. Para os senhores terem uma ideia, no Brasil inteiro nós somos 700 mil advogados, em números redondos. Hoje, esse dado aqui é de novembro agora do ano passado. 700 mil. Vocês sabem quanto a mulher ocupa? Sabe, professor? Não, mas deve ser muito mais. 56% é de advogados. 56% hoje, no universo de 700 mil, são advogados mulheres. No Ministério Público, a mulher ocupa 45% dos cargos. E em juízes, aí cai um pouquinho. Não sei porque que mulher não gosta tanto de ser juiz. Em juízes cai para 38% a ocupação feminina. 38%. São dados do final do ano, que a OAB nacional nos passou. Então, dados bem atuais. E para os senhores veem como realmente a nossa sociedade mudou, de 20 anos para cá, principalmente, que é o chamado período pós-moderno. E com isso a sociedade mudou, lógico, o direito acompanha. E é lógico que outras situações novas ocorreram. Mas tudo isso, a meu entender, e de outros doutrinadores, em razão da mulher, da modificação da mulher, indo para o mercado, ocupando cargos, no primeiro momento, inferiores e hoje já de primeira linha, isso fez com que a família sofrer entre aspas, mas enfim, se modificasse muito violentamente. E nesse patamar, onde entra a responsabilidade civil? Ela se tornou, é aí que ela ocupou o seu espaço e ela ingressou nesse cenário. E ela aparece aonde? Responsabilidade civil em direito de família pode ocorrer em duas situações. Ou na situação de parentalidade,
que é a situação de relacionamento de pais e filhos, ou ela também pode aparecer na situação de conjugalidade, as relações de conjugalidade, que é de marido e mulher, de companheiro e companheira, ou de namorado e namorada, enfim. Situações essas todas que eu estou lhe colocando em razão daquilo que eu falei antes. Vamos examinar primeiramente as relações de parentalidade. Conforme está se constatando, as mudanças ocorridas em nossa sociedade são intensas. Como eu estava falando, o direito acompanhou da mesma forma. Então vejam, se antes o direito tinha um cunho de proteger o indivíduo e a propriedade, agora visa a proteção da pessoa humana e da sua dignidade. E essa mudança desse eixo axiológico se deu, como eu estava falando, se antes no direito moderno, até 30 anos atrás, visava a propriedade privada que se vinculava aos indivíduos de forma absoluta, hoje no direito pós-moderno, o valor fundamental é a pessoa humana. Está aí na nossa Constituição, né? Federal de 88, aí, totalmente voltada para a pessoa humana, para a família, que confere direitos de valorização da sua dignidade. Então, o direito pós-moderno, ele baseou na pessoa, deixou a coisa, a propriedade, e passou na pessoa humana a voltar-se para a sua dignidade e a valorização da pessoa humana. Nesse interim, podíamos perguntar, e agora, como é que fica, e, se aprofundando, e a questão da responsabilidade civil, se lê indenização. Entra daí essa interdisciplinaridade, que é, como eu coloco, a estrutura psíquica se desenvolve em grande parte nas relações familiares, tendo os pais papel preponderante no desenvolvimento psíquico-afetivo dos filhos. Portanto, a afetividade é necessária ao pleno desenvolvimento da personalidade. E os pais têm o dever de proporcionar e estimular esse desenvolvimento em decorrência dos deveres inerentes ao poder familiar. Então, coisas parecem lógicas e até simples, mas vocês vão ver como até previsões legais existem para o cumprimento disso. Então, o próprio direito de família dispõe de mecanismos eficazes para compelir os pais a prestarem condutas tendentes ao desenvolvimento afetivo dos filhos. Por incrível que pareça, mas há previsões legais no Código Civil, vocês vão ver logo a seguir, 1634, por exemplo, onde prevê a responsabilidade que os pais têm com relação aos filhos. E é nesse contexto que surge, nos dias atuais, a teoria da responsabilidade civil por abandono afetivo. Um tema extremamente difícil, que, a meu ver, não sei se o professor Rolf concorda, mas, na minha opinião, o tema mais difícil hoje do direito de família é a indenizibilidade, vamos ver se eu falei bem, do abandono afetivo, ou das relações afetivas. Como indenizar essas relações? Como mensurar a extensão de um dano? Não é, doutor Adiano? Como considerar isso um valor, 100 mil reais, 10 mil reais? Como fazer isso? Ou isso, talvez, para alguns, não deva ser levado a tribunais? Há muitas polêmicas, mas há previsão legal disso. E como afirma aqui meu colega doutor Romualdo Batista dos Santos, é justamente no direito pós-moderno, que é uma relação interdisciplinar entre direito e psicologia, e entre poder familiar e responsabilidade civil. Como nós estamos falando da relação de paternidade, paterno-filial, tem como base a conduta culposa, que em regra caracteriza-se pela falta de cuidado dos pais com a integridade psíquica dos filhos. E assim, ocorre a conduta culposa por ter forma de imprudência, devido à ação comissiva que causa dano à estrutura psíquica do filho. Ou seja, parece que é quase um julgamento da conduta dos pais e o que pode resultar para os filhos. Essa omissão ou essa comissão exagerada ou totalmente omissa em relação aos filhos.
Porque vocês vão ver a seguir que ocorre casos em que os pais são omissos ou agem de modo inadequado. Claro que sem intenção de causar danos aos filhos. Mas, todavia, se viu na jurisprudência, eu vou mostrar casos em seguida, e que estão, infelizmente, aí aumentando o volume nos tribunais, são casos em que o dolo ocorre, pois o pai ou a mãe age deliberadamente com o intuito de atingir a estrutura psíquica dos filhos. Por exemplo, quando o pai, por causa de desavenças com a mãe, passa a desprezar ou maltratar a criança. Nesses casos, há o dever de indenizar, mas é necessário atentar para o elemento volitivo dos pais. Mesmo porque cada modalidade de conduta produz feridas mais ou menos profundas na personalidade da vítima, o que deve repercutir na quantificação do dano. Então, todas essas mudanças têm ocorrido e surpreendido a todos nós, aí, operadores do direito, com situações novas, e que é difícil conduzi-las. Não só para nós, como advogados, mas também não pensem que para os julgadores também não se torna uma situação bem complexa para definir isso. E é por isso que eu digo, hoje, também pesquisando em várias famílias, pelo menos em Porto Alegre, já quase 1/3 dos casos de processos judiciais, de guarda, mesmo de divórcio, ocorre ter um laudo psiquiátrico, um laudo psicológico. Praticamente hoje, escritório de advocacia, todo advogado tem um psicólogo aí para fazer, às vezes de perito assistente, ou de contraditar um outro laudo. Então, hoje o advogado também se socorre muito da psicologia jurídica, não só o advogado, como os juízes, né? Então, a responsabilidade civil por abandono afetivo pode surgir em todo e qualquer relacionamento. Como eu falei antes, namorados, cônjuges, entre pais e filhos, que agora estamos tratando. E em todos esses momentos, o dever de preservar a integridade psíquica, afetiva do outro, decorre da cláusula geral da responsabilidade civil, que é aquela que nós já conhecemos, né, batida da responsabilidade civil, que é o artigo 186. Deixa eu ver aqui. Só para ajudinha aqui, doutora. 186, combinado com 927 do Código Civil, que é aquele que fala, né, do ato ilícito e da obrigação de indenizar. Obrigado. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 927. Combinado? Esse artigo é a base da responsabilidade civil, se aplica a ele em vários ramos do direito. E aqui o 927, aquele que, por ato ilícito, aí remonta ao artigo 186 e 187, causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. Pois bem, esses dois artigos e o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana na Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, começa a dar a fundamentação legal para uma ação de responsabilidade civil no caso da relação de afeto. E na relação paterno-filial, porém, os pais têm o dever de criar e educar os filhos, isto é, de promover o desenvolvimento de sua personalidade em razão do exercício do poder familiar. E aí eu cito, até faço questão aqui de ler para vocês, por favor aqui, Patrícia, o artigo 1634, inciso 1º, combinado com o artigo 229 da Constituição Federal. Mas o que diz aqui o artigo 1634? Compete aos pais, artigo 1634 do Código Civil, compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, inciso 1, dirigir-lhes a criação e educação. Então vocês veem como tem previsão legal para
para a questão da responsabilidade dos pais. Pode passar, Patrícia, por favor. Então, a grande diferença existente é que na relação paterno-filial há uma nítida situação de dependência material e afetiva dos filhos em relação aos pais. Muita gente, a gente não se dá conta, às vezes, que uma responsabilidade civil entre marido e mulher, ou entre namorados, companheiros, é uma situação. Mas a responsabilidade dos pais para com os filhos é completamente diferente. E é isso que agora os tribunais têm encarado, que essa relação de afeto ela é muito dependente dos pais. Praticamente nesse binômio pais e filhos, os filhos praticamente vieram depois, ou seja, eles não têm muita interferência nessa relação, eles não podem praticamente agir nessa relação. Eles são fruto do comportamento dos pais. E assim se faz muitas vezes presente a obrigação da tutela jurisdicional do Estado. Como falou ontem o desembargador Zuliani, o melhor interesse da criança, o ECA está aí. O ECA não saiu do nada, ou saiu de um pensador, de um belo dia, não. O ECA nasceu em razão da responsabilidade civil, das questões de afeto, do abandono afetivo. Então, como estamos falando aqui, a maioria advogados, na questão pragmática, eu fiz aqui, caracterização da responsabilidade civil nas relações paterno-filiais, pais e filhos. São pressupostos da responsabilidade civil sempre esses três tópicos. Em qualquer caso de responsabilidade civil, nós temos que ter a ação, o dano e o nexo causal. Isso para qualquer ramo do direito em que envolva a responsabilidade civil, nós temos, para ela existir, tem que encontrar esses três tópicos. Vamos ver onde a gente encontra nessa relação paterno-filial. Na ação, no caso do abandono afetivo, que é o que nós estamos tratando agora, está fundamentado no artigo 186, que eu li há pouco, juntamente com o artigo 927 do Código Civil. E esse aí, digamos assim, é o padrão. Mais o artigo 229 da Constituição Federal, que fala da pessoa humana, somada ao artigo 1634, inciso 1º, que eu li agora, do Código Civil, que determina que os pais têm o dever de criar e educar os filhos. Então, a não prestação de condutas tendentes ao desenvolvimento da afetividade constitui ato ilícito, por contrariar esses ditames legais. Então, justamente aquilo que se encontrar nos filhos, a omissão, principalmente, a meu ver, pelo menos do artigo 1634, é um ilícito. E como tal tem que ser tratado. Então eu diria, a base da ação, a fundamentação legal está aqui. Artigo 186, junto com o artigo 927 do Código Civil, mais o 229 da Constituição Federal e principalmente o 1634, inciso 1 do Código Civil. Esses são a formação legal dessa responsabilização civil no caso parental, parentalidade, nessa relação de parentalidade entre pais e filhos. E o segundo tópico, os danos afetivos. Aí entra toda aquela conversa inicial nossa, da pós-modernidade, da interdisciplinaridade, de outras ciências se relacionando com o direito. Pelo viés da psicologia e da psicanálise, o abandono afetivo produz danos para a estrutura psíquica das pessoas, ainda mais quando se trata em crianças, em fase de desenvolvimento. Aliás, se viu aqui ontem numa palestra excelente com a doutora Viviane Girardi, aqui de São Paulo. O professor Rolf não estava aí, mas ela falou de síndrome da alienação parental, que também está aí inundando nossas varas de família aí, que é aquela coisa odiosa, um comportamento também, infelizmente, não sei se é novo, se é velho, ou só agora se descobriu, né? Mas que é aquele comportamento odioso de um dos cônjuges de instigar a criança, né, ou o filho contra o outro. Isso, a meu ver, é um crime que ainda acho que essa lei, esse projeto de lei aí que está aí tramitando, ainda acho, até na minha opinião, pelo menos um pouco light, porque